O Paris Saint-Germain é um dos clubes que mais almeja ganhar a Champions League. É um dos grandes objetivos desse projeto. Durante muitos anos veio contratando diversos craques. Tivemos Cavani, já tivemos Mbappé, já tivemos Neymar. E sempre bateu na trave, nunca consegue realmente ganhar a Champions, mesmo com tantos nomes. Nos últimos tempos esse projeto mudou e tem uma nova cara. Um novo Paris Saint-Germain completamente diferente. Hoje a gente vai entender esse Paris Saint-Germain e vai montar um elenco com o treinador atual, Luis Enrique. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio Paris Saint-Germain, até a fase do atual Dembélé, né, que tá se tornando um dos melhores da Europa nessa atual temporada. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que antes de eu explicar sobre Luis Enrique, eu tenho que falar um pouco sobre o Paris Saint-Germain, cara. O projeto do Paris, ele mudou bastante nos últimos tempos com a vinda da nova direção, com a nova ideia, né, com um novo tipo de pensamento. Eles trazem agora jovens talentos e eu não acho que o objetivo do Paris Saint-Germain seja lucro. Eu acho que o Paris Saint-Germain tá trazendo esses jovens para montar uma elite do futebol, né? Ele tá indo atrás desses grandes nomes. Nomes como, por exemplo, João Neves, né? Teve aqui também o tal do Moscardo aqui, que veio do Corinthians, que era um dos alvos que eles tinham ali para ir atrás e tentar alguma coisa, ver se realmente ele era um talento para estar no Paris Saint-Germain. Estão tentando antecipar esses alvos. Acho que o nome de Beraldo também é isso. Então o objetivo do Paris Saint-Germain com esse projeto, no meu ponto de vista, também é ganhar a Champions. Só que não é ganhar imediatamente. Eu sinto que eles estão querendo montar algo para daqui a 1, 2, 3 anos. Aí sim já ter o poder para isso. E esses jovens são escolhidos exatamente por causa disso, para poder ter uma política salarial melhor, para poder ter um time mais consistente, para poder ter um time mais justo, digamos assim. E também para não depender mais de uma peça, de um jogador ou de um momento. A gente via, por exemplo, na Champions, se Neymar se lesionasse, se tornava um problema muito grande pro Paris Saint-Germain. Hoje a gente não vai ter mais esse problema. A gente também não tem mais aquela dependência, né, de um jogador super caro, pedindo cada vez mais dinheiro para continuar no elenco, como foi com Kylian Mbappé, por exemplo. Acabou essa época. E é claro, isso teve uma queda de rendimento enorme depois da saída, né? Teve uma queda de rendimento muito grande. É compreensível a queda de rendimento, você perde seu principal jogador. Então, eles hoje não estão mais pensando no jogador, estão pensando nos treinadores. Estão pensando no que o treinador quer, no que ele precisa. Com essa mudança, a gente tem um cenário completamente diferente nas mãos, cara. A gente tem um cenário em que o treinador, ele é o foco do Paris Saint-Germain agora. Então, o que o Paris Saint-Germain precisa fazer, durante esse vídeo eu vou abordar bastante isso, é dar as peças certas na mão de Luis Enrique. Assim, eu não tenho como cravar na tecla que o Luis Enrique vai ganhar uma Champions. Eu não tenho, sinceramente. Porque ele é um treinador que, apesar de ganhar o que ganhou, ele ganhou com o trio MSN. Então, é uma coisa que acaba tirando um pouco do mérito do treinador. E os últimos resultados pós isso não são grande coisa. Então, ele precisa se provar bastante. Ele se provou até aqui, até o momento atual que eu falo nesse vídeo, um treinador competitivo. Um treinador que pode competir com grandes times, com a sua ideia, né? E a ideia dele, né, lembra muito o tic-tac espanhol, né? Não lembra, ela é basicamente o tic-tac espanhol, um pouco mais modernizada, é claro, né, para se encaixar no futebol moderno. E basicamente, com essa ideia, ele tenta fazer com que o time seja um coletivo unido, forte, que não dependa só de uma peça. Então, para ganhar com o Luis Enrique, você não depende mais de um cara. E, cara, Luis Enrique foi um dos treinadores que me deu mais trabalho na hora que eu tava fazendo a pesquisa, na hora que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, né, porque é um treinador com uma ideia muito complexa que pode ser muito facilmente confundida com outras. Você pode acabar confundindo o que o Luis Enrique faz com o que Kompany faz, com o que Pep Guardiola faz, com o que Xavi fazia no Barcelona, por exemplo. Só que é completamente diferente. Não é guardiolismo isso aqui que ele faz, é o tic-tac mesmo. Demorei bastante pra realmente achar o ponto que diferenciava as ideias, só que eu posso já explicar isso aqui. O guardiolismo tem na posse da bola um dos seus princípios e uma das suas bases. A posse da bola é uma das bases pra chegar em um final, pra chegar em uma coisa, em um objetivo que você tem dentro do guardiolismo, que é controlar basicamente como o jogo é ditado, como as coisas vão acontecer, né? Todo treinador guardiolista, o grande objetivo dele é exatamente controlar como ele ataca e como o adversário ataca ele. A sensação que eu tenho com o Luis Enrique não é essa. O final da ideia dele é a posse da bola. E essa é a grande diferença, porque é muito parecido, é uma formação parecida, é uma execução parecida, mas com um objetivo diferente. Luis Enrique tem na posse da bola o objetivo de tudo do esquema dele, cara. O importante é estar com a bola no pé. E eu sei, isso é muito estranho e difícil de entender a diferença, mas tem. Enquanto dentro do guardiolismo a posse da bola é um dos princípios, dentro da ideia do tic-tac dele, a posse da bola é tudo. Ele é o final em si. E por isso, a gente vê, às vezes, o time de Luis Enrique uma falta de objetividade extrema, como time. Então a gente vê, por exemplo, a Espanha dele quando foi eliminada na Copa do Mundo, com um jogo horroroso. Um jogo que não era legal de ver. Um jogo que não era divertido de se assistir. Aquele futebol praticado por ele era horrível. E muito porque era um futebol que só tinha como seu objetivo controlar a posse da bola. Não tinha
algo em si pra fazer. E é basicamente isso, cara. Então a gente tem Luiz Henrique, um treinador experiente, inteligente, equilibrado, com variações táticas, muito inteligente na análise dele pra duelo a duelo, um cara que gosta de fazer o coletivo ficar algo muito poderoso e que até hoje não teve um elenco de elite nas mãos pra realmente trazer as peças certas pra ele, pra fazer esse coletivo rodar de verdade dentro da ideia dele. Ele sempre ganhou peças que talvez não era o sonho da carreira dele. Aí você pode pensar, pô, mas ele jogou com o Lionel Messi. Mas o Lionel Messi não faz exatamente o que ele quer. Mesmo esse jogador não é o suficiente. Mbappé não era, né? Ele criticou tanto. Muitos jogadores não vão ser, cara, porque a ideia dele é muito custosa. É uma daquelas ideias que custa muito do jogador, então vão ser jogadores específicos. E uma das coisas que eu notei que é o princípio de tudo é o quão cerebral um jogador é. O goleiro tem que ser cerebral, o zagueiro tem que ser cerebral, os volantes tem que ser cerebrais. Todo mundo tem que ter uma vertente meio cerebral de construir o jogo, de saber manter a posse o máximo possível, fazendo o máximo possível pra ela progredir em campo e continuar girando em campo infinitamente. É isso que é a grande ambição dele. E talvez seja o maior trabalho meu de tentar entender e traduzir tudo isso aqui, cara, porque foi muito difícil. Porque dá pra confundir muito a ideia desse treinador. Só que hoje, com o tanto que eu testei isso aqui, eu cheguei numa conclusão final do que ele realmente precisa pra estar em campo. E agora eu vou mostrar o elenco pra vocês entenderem exatamente do que eu tô falando. Mas antes disso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo e, se possível, usar a opção de hype aí que tem na aba de comentários, que ajuda bastante esse vídeo aí pra frente. Se você quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento diariamente, né, nas minhas redes sociais, eu comento normalmente o mercado da bola ali, o que tá acontecendo. Você pode me seguir no Twitter, @ddcorvo. Aqui a gente tem uma questão que me pegou muito e por que eu tô pedindo tanto esse like aqui nesse vídeo, cara. Eu montei esse elenco já 7 vezes. Eu já gravei um vídeo inteiro desse aqui meses atrás e eu deletei, porque não tava bom o suficiente. Eu pensei, não tá com a explicação boa o suficiente, cara. Esse vídeo aqui é um dos que mais me deu trabalho. Então por isso que eu tô pedindo muito apoio de vocês, cara. As horas gastas eu não sei nem mais em quanto é que tá. Provavelmente deve ter 30 horas gastas ali montando elenco, tá ligado? Não foi tudo de uma vez, só pra deixar claro, não passei 30 horas direto, né? Foi 2 horas em um dia, 1 hora em outro, 1 hora vendo uma coisa aqui pra entender um conceito e até eu chegar nisso aqui. Então eu peço o apoio de vocês nesse vídeo de verdade, pra fazer ele ir pra frente, né? Enfim. Bom, cara, aqui tá o elenco montado, como vocês estão vendo. Aqui tem todos os jogadores que eu escolhi, ó, muito pensando nessa pegada cerebral que eu falei. Vou explicar cada um deles aqui. Vamos começar pelo goleiro, né? Eu escolhi aqui Diogo Costa. Eu já falei várias vezes aqui no canal quanto eu acho o Diogo Costa um goleiro do futuro, um goleiro bom, um dos melhores da atualidade, eu acredito. Pode estar em uma pequena baixa nesse momento atual, mas eu ainda acho que ele é um goleiraço. O Paris Saint-Germain tem como pagar o salário, tem como pagar a multa e tem como garantir um dos melhores goleiros jovens da Europa. E ele não tá aqui como titular absoluto, mas eu acredito que ele seja melhor que Donnarumma e que ele venha a ganhar titularidade pela, inclusive, capacidade dele de passe, né? Então seria uma disputa entre os dois. E eu acho o Diogo Costa melhor, sinceramente, principalmente com os pés, cara. Ele é incrível distribuindo bola, ele é muito bom mesmo. Assim, um goleiro excepcional que vai trazer esse a mais, assim, pra ser uma peça, pra participar desse jogo pensado de Luiz Henrique, esse jogo de posse que ele tem. Aqui a gente tem Marquinhos e Jean-Paul Van Hecke na reserva dele. Jean-Paul Van Hecke, pra quem não conhece, é o zagueiro do Brighton, holandês, um excelente zagueiro. Já jogou nessa pegada mais cerebral com o Roberto De Zerbi, pra quem vai ter dúvida, e ele é muito bom. Eu acho ele um pouco melhor que Marquinhos, mas Marquinhos tá cumprindo uma função muito boa com o Luiz Henrique. Eu diria que a combinação dos dois é maravilhosa. Então, eu mantive aqui como titular, até pela experiência, faixa de capitão e tudo mais, mas eu prefiro Van Hecke, sinceramente. Na esquerda eu tenho Bastoni e William Pacho. Assim, Pacho tá fazendo um trabalho legal, mas eu não diria que o encaixe dele é um dos melhores com o treinador, mas eu trouxe um que tem um encaixe melhor, que é Bastoni. Bastoni, pra galera que não conhece, é um dos zagueiros mais inteligentes de toda a Europa. Ele é muito bom no jogo pensado, eu não acho ele o melhor zagueiro do mundo, e eu acho que ele tem suas limitações. E pra esse estilo de futebol, eu acho que ele é perfeito. Ele é a melhor opção de todas, por causa da inteligência dele mesmo, cara. O jogo cerebral dele é maravilhoso, e ele também consegue conciliar bem a ideia de ser um zagueiro de centralização. Ele não é obrigado a jogar num lado do campo, ele não é obrigado a jogar mais à esquerda, ele pode jogar em qualquer lado que você botar, e ele centraliza bem como um zagueiro central e marca muito bem também. Então ele é completinho, ele é a opção mestre, assim, pra mudar o estilo de jogo do Paris Saint-Germain e ajudar a ter um jogo ainda melhor, ainda mais progressivo. As laterais modificadas, já falei o quanto eu admiro o Hakimi e Nuno Mendes, só muda os reservas. Na direita a gente tem Gusto, né, na reserva, Gusto do Chelsea, ele mesmo. Eu acho que ele é um jogador francês, é uma opção boa pro Paris Saint-Germain no momento atual. Ele tá em baixa no Chelsea, então é provavelmente a opção vendável, né, do elenco. Ele não tem a melhor combinação do mundo com o treinador. Eu acho que é uma peça que pode encaixar perfeitamente aqui no Paris Saint-Germain com a ideia do treinador, até porque ele já joga no estilo meio guardiolista de passe mesmo. E ele não parece ser essa a dificuldade dele, parece mais a dificuldade dele atualmente é jogar como zagueiro, como estão colocando ele, né? Ou então como uma espécie de lateral super esquisito, né? Lateral barra meio atacante. O Paris Saint-Germain não, ele vai ser um lateral como ele foi na última temporada e que eu elogiei
entanto, coloquei no time da temporada da Premier League, pra torcedor do Paris Saint-Germain que vai achar que é pouco. Não, Malo Gusto é um excelente jogador. Temos Nuno Mendes e Madsen, né, na reserva. Madsen, a galera já sabe quem é. Tá indo bem no período dele ali em Aston Villa. Eu acho que pode ser uma opção muito boa pro Paris Saint-Germain. Por quê? Porque ele já jogou nesse estilo pensado também. E ele se saiu muito bem com o Kompany, que é um dos mais exigentes em questão de linha alta e tudo mais. Então, eu acho que ele pode voltar, inclusive, ao prime dele jogando esse tipo de jogo. Ele vai ser reserva, né? São dois jogadores que eu peguei que aceitam ser reserva. Enfim, aí aqui a gente tem de primeiro volante, o cara que distribui a bola do jogo, um regista, né? Um cara pensado. Coloquei Enzo Fernandes, cara. Se tem um jogador que pra mim tem um encaixe magnífico com o Luiz Henrique, é Enzo Fernandes, cara. Ele pode encaixar de maneira perfeita. É um jogador que o jogo dele é feito pra esse jogo pensado de passe e dele ficar nessa posição aqui, cara. Essa é uma posição que vai ajudar muito ele e vai pegar suas características boas, né? Aquele chute de fora da área que ele vai poder fazer porque a linha sobe muito, esse tipo de coisa, cara. Enzo Fernandes é a peça essencial aqui pra esse esquema. Pra quem tiver em dúvida se Enzo Fernandes iria ou não pro Paris Saint-Germain, não vou nem responder. Eu vou deixar que sua consciência responda por você mesmo. Se ele fez força pra sair do Chelsea, imagine pro Paris Saint-Germain, cara, que pode pagar um salário muito maior pra ele. Lembrando que a única coisa que poderia fazer ele ficar no Chelsea é o Chelsea garantir, né, a Premier League e tudo mais, se ele quiser manter nesse cenário. Mas assim, competitividade, o Paris Saint-Germain vai entregar ainda mais montando um elenco desses. Um cenário até melhor pra ele. Na reserva dele nós temos Guendouzi. Sim, vai ter torcedor do Marseille falando, ele era do Marseille, ele não iria pro Paris Saint-Germain. Cala a boca, pelo amor de Deus. Nem comecem. Eu sempre tem isso, né? Um cara jogou no Marseille 2 dias, vem um cara, não, ele jogou no Marseille, ele nunca faria isso. Chega, rapaziada. Deu, ok? Acabou já. Futebol moderno é dinheiro, pai. Botou a bagaça no bolso, o cara vai. Nós temos aqui, no meio de campo também, como um CM, né? Os dois CMs aqui, né? João Neves e Zaïre dando mais uma fisicalidade pro meio de campo, mas sem perder a parte cerebral. Ambos distribuem bola com maestria também. Eu prefiro o João Neves, sinceramente. Nós temos também Vitinha e Fabian Ruiz, ok? A dupla Vitinha e Fabian Ruiz, que é uma dupla interessante ali. Esses aqui são os mais pensadores, né, do meio de campo. O Vitinha, inclusive, tava virando um primeiro volante regista. Só que eu botei nessa posição até porque beneficia as outras partes interessantes de Vitinha, que é a chegada à frente. A chegada à frente dele é muito boa pra ele estar tão atrás. Inclusive, isso limita uma parte do jogo dele, apesar dele estar saindo muito bem como uma espécie de primeiro volante. Não é um primeiro volante defensivo no caso dele, né? Esse meio de campo abre um leque de possibilidades que antes não era possível. Esse meio de campo abre a possibilidade de você fazer outras formações diferentes, usar uma dupla de volantes defensivos, como uma dupla com Enzo Fernandes e João Neves. Muitos outros leques de possibilidade que ele pode vir a ter. E se você se questionar, por que João Neves não é o primeiro volante? Porque ele não usa um primeiro volante defensivo, ele usa um primeiro volante mais de distribuição de bola. E Enzo Fernandes é um jogador mais cerebral que o João Neves. Eu não acho que ele seja melhor, deixando isso aqui bem claro, porque tem gente que acha que isso é melhor. Ele é melhor em um aspecto, só pra corrigir a rapaziada aí que vai confundir as coisas. Aqui, quando a gente segue pro ataque, a gente tem Ousmane Dembélé e Kang ali na direita do campo, em modificados. Eu acho que ambos estão maravilhosos na carreira. Kvaratskhelia, que acabou de chegar, com Barcola, que vão disputar a posição entre eles. Não sei qual dos dois é melhor. Barcola tá muito bem atualmente, ok? Um jogador de altíssimo rendimento também, vai dar uma puta boa pra Kvaratskhelia. Ainda tem o tal do Desai Doye, que pode ser uma das opções aqui, um extra, né? Também a gente pode ter o tal do Ryan Cherki, que parece ser um dos alvos do Paris Saint-Germain. Se ele aceitar ser reserva e tentar ganhar o espaço dele no time principal com o passar do tempo, pode ser que seja um jogador interessante aí, mas eu não sei como vai ser o comportamento dele com o treinador Luiz Henrique, que é muito exigente. Por último, nós temos a cereja do bolo, Lautaro Martinez e Deniz Undav, sim, o alemão Deniz Undav. Bom, vamos começar aqui. Lautaro Martinez, por que eu escolhi ele, cara? Tem muitas peças interessantes. Nós temos Gyökeres, nós temos um monte de outros jogadores jovens, talentos aí. Só que eu escolhi Lautaro porque ele é excepcional em progredir jogo e em dar 1, 2 toques e passa. Então ele combina com a ideia de Luiz Henrique. Ele vai conseguir fazer essa função de 9 e de 10 ao mesmo tempo, porque é algo que ele já faz dentro da Inter de Milão. E ele já joga nesse futebol progressivo, rápido e inteligente. Então é uma adaptação mínima que ele vai ter, ele vai ser um jogador que vai se adequar bem. A Ligue 1 não é nenhum desafio pra ele provavelmente deve meter 30, 35 gols na Ligue 1, que é um lugar ainda mais fácil dele fazer gol. E ele vai ser um jogador ali que não é egoísta, que sabe criar o jogo e que vai ajudar o time a marcar mais gols. Então pode ser um jogador essencial pra um título de Champions, né? Pra ser um protagonista aí, pra quem acha que não é possível, eu recomendo você pesquisar um pouco sobre a carreira de Lautaro Martinez e não resumir ele pela Copa do Mundo, pelo amor de Deus. E lembrando que ele tava lesionado na Copa do Mundo. Eu sempre tenho que falar isso, porque sempre vem um idiota comentar isso, cara. Ele foi mal na Copa do Mundo. Cala a boca, meu irmão. Chega. Enfim, voltei aqui. Vamos completar esse vídeo aqui, tá ligado? Então todos esses jogadores abrem um leque de possibilidades de um monte de coisa. Por exemplo, se ele quiser fazer uma formação com um segundo atacante ou usando de outra maneira, ele pode fazer um Lautaro e o Deniz Undav, sabe? Ele pode centralizar Dembélé, não usar Lautaro e usar Kang Lee. Ele tem um monte de possibilidade pra usar. Até porque ele é um treinador que usa várias formações, ele não precisa ficar só no 4-3-3. Ele pode usar outras com o mesmo princípio, com as mesmas ideias, por exemplo. E esse meio de campo, como eu falei, também traz esse leque de possibilidades, essa zaga e todo o resto que eu falei. Aí vocês podem se perguntar do brasileiro, né? O tal do Beraldo. Também estaria aqui como a quinta opção, até porque você
não pode ter um elenco tão curto, né? Você tem que ter peças a mais e o Paris Saint-Germain sempre rodou com excesso de elenco, não vai mudar num cenário desses aqui. Eu acho que é uma parte de ser o Paris Saint-Germain de ter tanta grana. Então eles podem rodar com esse excesso de elenco. E basicamente esse aqui é o elenco montado, cara. Essa é a ideia aqui de Luiz Henrique. Se vocês quiserem explicação, basicamente a gente tem um cara que fica distribuindo bola, as linhas sobem, né? A galera vai subindo, e basicamente isso. Rola troca de ponta com lateral às vezes no ataque, não na defesa, mas no ataque rola. E é basicamente isso aqui, cara. E de vez em quando esses volantes aqui que ficam distribuindo bola, eles chegam na área pra poder dar um chute, um gol. O primeiro volante, normalmente o regista do time, ele chuta de fora da área na maior parte do tempo, porque ele não entra muito na área. Então vai ser bom pra Enzo Fernandes, que não é muito bom na chegada à frente, mas é maravilhoso no jogo pensado por trás. Sim, lá ele. Eu entendi. Lá ele. Enfim, e os zagueiros têm que estar muito bem postados e tem que combinar a ideia de serem figuras receptivas à bola, né? Pra você passar deles pra trás pra continuar progredindo no jogo e ainda se manter bem posicionado. Os zagueiros são quem menos sobe na maior parte do tempo. Eles têm que trazer uma segurança a mais nesse quesito, mesmo quando a linha tá muito alta. E uma coisa maravilhosa do Luiz Henrique é a linha alta dele. Ele aplica ela com muito equilíbrio, porque ele não dá muito espaço pro adversário contra-atacar ele com muita facilidade, né? Eu gosto do equilíbrio de Luiz Henrique. Pra mim, ele é um treinador, por exemplo, melhor que Arteta. Eu acho, porque eu acho a ideia dele muito mais sólida, assim, no geral. Eu acho que ele só precisa dos jogadores certos. E Diogo Costa também vai melhorar muito isso aqui. Até pode ser um jogador que joga um pouquinho mais de fora da área ali pra fazer uns passes e pode ajudar também a munir esse ataque. Tá chegando no final desse vídeo. Eu agradeço a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que ajudou esse vídeo aí pra frente. Muito obrigado. Isso aqui deu muito trabalho de fazer, eu volto a repetir. Então ajude, por favor, cara. E esse aqui foi o elenco de Luiz Henrique mais Paris Saint-Germain. Tentei explicar a minha maneira, o que eu acredito ser o que ele faz, ok? Pode ter alguma explicação bem melhor que a minha, lembrando, não sei de tudo. Se você quiser, inclusive, adicionar aí na aba de comentários algo ao vídeo, pode ficar à vontade também. Obrigado a você que chegou até aqui, obrigado a sua presença. É isso, rapaziada. Tchau.